Bom, gente, nesse vídeo agora nós vamos fazer a nossa vista lateral esquerda do nosso desenho. Como podemos ver aqui no nosso desenho, ele vai ter uma particularidade, que vai ser essa parte aqui do nosso desenho não vai estar em verdadeira grandeza. Pelo simples fato de que, se formos olhar com um plano pilinha aqui atrás, nós vamos ver que toda essa parte desse desenho ela vai estar oblíqua ao nosso plano pilinha, o que consequentemente vai fazer com que a projeção dele não vai estar em verdadeira grandeza. Mas vão ter partes do nosso desenho que vão estar em verdadeira grandeza e nós vamos ter que analisar ponto a ponto onde que vai ter verdadeira grandeza e onde que não vai ter para fazermos essa parte do nosso desenho. Vindo aqui para o AutoCAD, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber uma distância entre as vistas que nós vamos usar aqui. Pegando uma linha de outra cor, vamos primeiro achar qual seria a borda desse retângulo envoltório que fica bem aqui nesse desenho que fizemos anteriormente. Vamos fazer essas duas linhas aqui, vamos aparar essa parte aqui, e agora vamos fazer uma distância a partir desse ponto, mais ou menos 120 para cá e 120 para cá. Por que isso? Porque aqui nós vamos saber exatamente a distância que uma vista vai estar da outra. Aqui agora nós podemos apagar essa parte aqui com o trim e começar os nossos desenhos, tanto da vista lateral esquerda nesse ponto, quanto da vista superior a partir desse ponto aqui. Olhando para o nosso desenho, nós temos o quê? Nessa parte aqui de baixo, que vai estar em verdadeira grandeza, nós temos 60 de largura aqui e 60 de altura nesse quadradinho, 120 de largura e 60 de altura nesse retângulo, e 60 de largura e 60 de altura nesse quadradinho aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos vir aqui fazer um retângulo, aqui, 60 por 60, ó, 60, tab, 60. Agora vamos fazer um de 120. E 60 por 60. Pronto, fizemos essa primeira parte aqui. Agora, como essa parte aqui de cima não está em verdadeira grandeza, nós temos que usar algumas coisas que nós já temos de elementos para poder facilitar o nosso desenho nessa vista aqui. Um elemento que vai facilitar fazermos essa vista vai ser a vista frontal, que nós podemos saber exatamente qual vai ser a altura de cada parte aqui do nosso desenho para poder orientarmos o nosso desenho da maneira correta. Vindo aqui com uma linha de outra cor, vamos marcar a altura máxima do nosso desenho. E agora, vamos fazer as nossas arestas, vindas daqui de baixo até aqui em cima. Depois nós vamos aparar o que tiver de errado aqui. Bom, nós sabemos essa altura máxima, mas sabemos que essa peça ela tem um arco. E esse arco também a gente vai ter que fazer esse arco aqui. Com isso, nós vamos fazer esse arco usando a ferramenta elipse, que é essa daqui. Vamos fazer usando a ferramenta Axis Land. Aí, como é que vamos usar essa ferramenta? Bom, primeiramente a gente precisa saber em que altura a gente precisa fazer a nossa elipse para mostrar como é que vai ficar esse arco. Então, com essa linha de outra cor verde aqui, vamos marcar exatamente o centro desse arco, que também, consequentemente, é o centro desse furo também que nós vamos utilizar. E vamos usar essa ferramenta Axis Land aqui. Vamos vir aqui. Clicando na ferramenta Axis Land, nós vamos clicar nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, e aqui vamos dizer qual vai ser o raio menor da nossa elipse, que é exatamente em cima dessa linha verde. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aparar as linhas que nós não precisamos mais delas. Então, vamos tirar essa linha aqui. Vamos tirar agora com o trim essa linha, essa e essa. Apagar essa linha verde aqui também. Agora, nós vamos utilizar uma outra linha para fazermos a nossa aresta invisível, que vai ser representada por esse ladinho aqui que nós estamos vendo. Por quê?
Porque como vamos olhar aqui, essa parte aqui, se nós formos olhar pela vista superior, essa parte que eu estou passando o mouse, ela não vai aparecer. Então, nós temos que fazer uma aresta invisível para essa linha aqui. Agora, para fazer essa parte aqui de baixo, nós vamos utilizar a mesma ideia que usamos para fazer essa parte aqui de cima. Só que agora, ao invés de usar a orientação que usamos para cima aqui, usando esse ponto aqui, vamos utilizar a orientação desse ponto aqui com essa parte aqui de baixo. Então, vamos utilizar uma linha de outra cor novamente, orientar essa parte aqui e essa parte aqui. E usar a nossa ferramenta Axis End da mesma forma. Vamos clicar aqui, aqui e aqui. Eu botei uma linha errada, então, selecionando essa linha aqui, botando na camada certa, só selecionar e clicar na camada correta, que deveria ser. Pronto. Agora, nós vamos aparar o que nós não queremos. Vamos apagar essas duas linhas verdes aqui e vamos aparar essa parte aqui de baixo, pois a gente não está fazendo um furo, a gente está fazendo só esse arco aqui em cima. Então, vamos aparar essa parte aqui de baixo. E agora, falta fazermos o furo. Agora, o furo que nós temos aqui, nós temos que olhar qual parte do furo está em verdadeira grandeza e qual parte não está. Utilizando essas linhas aqui de centro, nós podemos analisar ponto a ponto como é que vai ser as verdadeiras grandezas que vão ter aqui nesse desenho. Nessa parte aqui, como estamos vendo a vista lateral esquerda, nós vamos ter um plano pilinha aqui atrás para fazermos a projeção desse círculo. Então, como é que vamos olhar aqui? Olhando para essa aresta aqui na horizontal, podemos perceber que ela, em relação ao plano pilinha aqui, ela está paralela ao plano pilinha. Então, consequentemente, ela vai estar, a projeção dela, em verdadeira grandeza. Agora, essa aresta aqui, inclinada, não está em verdadeira grandeza. Por quê? Porque se formos olhar ela comparando com o plano pilinha aqui atrás, ela vai estar oblíqua. Então, se formos fazer a projeção dessa aresta aqui, ela não vai estar em verdadeira grandeza, pois ela está oblíqua ao plano pilinha. Sabendo dessas informações, agora, vamos fazer o nosso desenho. Sabemos que na horizontal, a nossa elipse vai estar com o seu raio em verdadeira grandeza. Agora, o raio menor da elipse, que vai estar na vertical, não vai estar. Então, vamos fazer um esquema parecido com o que fizemos para fazer esses arcos aqui, só que agora para fazer os nossos furos. Vindo aqui em outra camada, vamos agora orientar onde vai ser a altura do nosso furo, que vai ser da parte mais externa do furo, essas partes aqui de cima, e na parte mais interna, essas partes aqui de baixo. Vamos fazer a parte aqui de cima. Aqui, aqui, e caso vocês queiram, podemos fazer essa parte aqui de baixo também. Bom, agora, o que vamos fazer? Vamos apagar essa parte aqui, aparar ela, pois nós vamos utilizar uma outra ferramenta da nossa elipse aqui, que não vai ser a mesma que usamos anteriormente. Que ela vai precisar orientar com o centro da linha. Essa ferramenta que vamos utilizar é a Center. Vamos clicar nela, vir aqui em aresta visível, e vamos achar o centro aqui, que está bem aqui, clicar aqui e dizer o nosso raio. O nosso raio aqui vai ser de 80, pois o diâmetro aqui é de 160. Então, vamos dizer um raio aqui de 80. E agora, o nosso raio menor, ele pode ser orientado tanto com essa linha aqui de baixo, quanto com essa linha aqui de cima. Aí, clicando aqui, nós sabemos o raio menor. Agora, basta só apagar essas linhas aqui verdes que fizemos para a nossa orientação. Agora, nós vamos fazer o nosso furo mais interno, que é essa parte mais de baixo aqui, da mesma forma. Só que vamos ter que analisar o que vai ser aresta invisível e o que não vai ser aresta invisível. Bom, essa parte aqui de baixo, ela vai ser uma aresta invisível, pois, se formos analisar bem, essa aresta mais externa aqui, ela vai estar tapando essa parte aqui. Mas essa aresta aqui, que eu estou passando o mouse, não vai ser, pois estamos
podemos enxergar ela aqui. Fazendo isso, vamos fazer a mesma coisa. Vir aqui no comando linha, fazer essa aresta aqui, outra aresta aqui e outra aqui para nossa orientação. Vir aqui com a ferramenta para parar aqui e aqui. Mas um ponto aqui interessante é que essa parte do nosso desenho agora, ela vai ter um negócio bem importante que nós vamos ter que analisar. Parte dessa elipse vai estar em aresta visível e parte dessa elipse vai estar em aresta invisível. E partes vão estar coincidindo uma com a outra. Então, nós vamos utilizar a nossa ferramenta de apara e fazer as duas elipses do mesmo lugar. E com a ferramenta de apara, tirarmos o que não queremos. Então, vamos vir aqui com a aresta visível, usando a ferramenta Center novamente. Vamos marcar esse centro aqui e digitar o nosso raio de 80 e colocar aqui. Agora, com a nossa aresta invisível, vamos fazer a mesma coisa. Só que agora, como a nossa elipse já está desenhada, vamos utilizar os próprios pontos da nossa elipse. Bom, agora podemos apagar essas linhas verdes aqui. E o que nós temos aqui de aresta visível e o que nós temos de aresta invisível? Bom, como eu disse anteriormente, essa parte aqui de baixo vai estar em aresta invisível. E essa parte aqui de cima vai estar em aresta visível. Então, nós temos que apagar a nossa linha oposta aqui para mostrar a linha que queremos. Então, vindo aqui no AutoCAD, essa parte aqui vai estar em aresta visível e essa parte aqui em aresta invisível. Antes de tudo, nós vamos precisar de uma ferramenta chamada Selection Cycling ativada, que é essa ferramenta aqui. Caso ela não esteja aparecendo, vimos aqui nesse menu com 3 risquinhos e vamos procurar o nome Selection Cycling. E se ela estiver apagada, vamos ligar ela aqui. E ela vai ser importante porque quando temos duas linhas que se coincidem, o AutoCAD vai perguntar para a gente qual linha queremos selecionar. E com isso, nós vamos utilizar o trim da melhor maneira. Vindo aqui, como aqui nós queremos uma aresta visível, vamos apagar a aresta invisível. Clicando aqui, vamos apagar a linha azul, que é a aresta invisível. E aqui embaixo, nós vamos tirar a nossa aresta visível, pois é uma parte que nós não vamos estar vendo no nosso desenho. Então, vamos vir aqui e vamos apagar a aresta visível. Agora sim, o nosso desenho está da maneira correta. Agora, falta fazermos as nossas linhas de centro, que vai vir daqui de cima até aqui embaixo, daqui da esquerda para cá e daqui até aqui. Agora, vamos fazer as nossas arestas invisíveis dos nossos furos, que vão estar bem aqui. O que nós temos de informação? Esse centro do furo está coincidindo exatamente com essa aresta aqui. E o nosso furo tem 75 de diâmetro. Então, nós temos 37,5 para cá e 37,5 para cá, de raio. Então, vamos utilizar essas informações e usar a ferramenta From. Com a nossa camada aresta invisível, vamos utilizar o comando linha, digitar From, usar esse ponto como referência e digitar 37,5. E terminar a nossa linha. E aqui, para esse lado, a mesma coisa. Do linha aqui, usar a ferramenta From. E aqui. Prontinho.
E se formos usar a ferramenta dist aqui, tem que dar exatamente 75, tanto para cá quanto para cá. Agora, nós vamos usar a nossa ferramenta de Lenten aqui, com um delta de 10, como nós estávamos utilizando. Nós vamos aumentar essas linhas aqui, que são as nossas linhas de centro. E é assim que nós fazemos a nossa vista lateral esquerda.